A OMS revela que 33% da população global sofre de ansiedade, com São Paulo, aqui no Brasil, liderando em perturbações mentais. Imagina, irmão. Imagino, sou paulista. 33% da população global tem ansiedade, 29,6% dos paulistanos e residentes da região metropolitana sofrem de algum tipo de perturbação mental. Transtornos mentais se tornaram a terceira principal razão para afastamento do trabalho no Brasil. Imagina quanto o INSS está gastando anualmente com isso aí, está investindo com isso aí, né? Quanto que a previdência privada aí, a previdência pública tem sido consumida, afetada com problema de saúde mental. Professor, eu não podia começar diferente. Por que a gente está contra as cordas? Por que a gente chegou na situação? A coisa é muito interessante, né? Nós vamos fazer uma análise, né, biopsicossocioenergética, né? Porque eu creio que aí dessa maneira a audiência vai entender bem. Então, no campo bio, né, nós somos seres, né, que estávamos em interatividade direta com o planeta, né? Porém, nós interferimos na ordem planetária. A verdade é essa, né? Então, nós bagunçamos o coreto. Essa que é a grande verdade, né? Então, plantamos errado, né? Entramos numa de pavimentar várias estradas, né? O planeta em vários lugares já não respira mais, ele não respira. Começamos a tirar óleo, né, do interior da Terra e colocar água no lugar. Não precisa ser gênio em física para saber como a alteração de densidade dessa monta vai causar processos de transtorno no processo de equilíbrio, ok? Então você já tem um problema grave aí acontecendo em cima disso. Nós também temos o avanço da população, né, dentro de um conceito de degradação ética moral, que está dentro do processo bio. A gente eliminou várias espécies, né, essa é a grande verdade. Nós somos um bando de exterminadores, né, a gente exterminou um monte de coisa, desde a parte animal até a parte vegetal, quer dizer, então nós estamos causando aí dano em todo o ecossistema, né, então nós somos extremamente nocivos ao planeta. Essa é a grande verdade. Então, você vai gerar o quê? Uma ação contrária, que são os anticorpos. O planeta tem os anticorpos, ele é vivo. O planeta é vivo e o planeta quer acabar com a gente. Tá certo? O planeta quer acabar com a gente, ou a gente muda de posição, já que nós somos uma bactéria dentro de um processo de colonização do planeta, né? Sem falar nos aliens, né? Depois a gente pode até falar sobre os aliens aí, sobre Atlantis, essa confusão toda aí. Mas, de fato, o que acontece é o seguinte, na parte bio, nós estamos modificados também a partir da década de 60, quando entra o transgênero, né? A alimentação transgênero. Se não houvesse essa bendita alimentação, a fome já seria uma realidade maior do que é, né? Nós já temos muitas pessoas com problemas de segurança alimentar. Não é o caso do Brasil, porque a fome aqui no Brasil é uma fome política, né? Não é real. Né? Nós produzimos hoje para alimentar, de fato, 1,4 bilhões da população mundial. Né? Nós somos apenas 210 milhões, então por que a fome no Brasil? Né? Se eu produzo 5, 6 vezes, se na hora da safra nós temos uma perda de 40% lá, ok? Perdemos no deslocamento, perdemos no processo de silos, né, de acomodação, e perdemos ainda dentro dos lugares de venda. Né? Se a gente visitar um supermercado, essa coisa toda, né, o Zote aí da vida, os caras vão te falar fácil uma perda de 20%, rápido. Fora o que a gente perde em casa, né, que aí a gente já joga mais comida fora em casa, né, em média de 20% a 30% de alimentação fora. Então, na verdade, o que é que acontece então? A gente entrou com o transgênero, entramos com o agrotóxico dentro do processo. O agrotóxico, né, nós temos um inimigo, né, absurdo, que é o Roundup. Né? Você estava até conversando comigo sobre o avanço do autismo nas famílias aqui um pouquinho antes, e na realidade os americanos chegaram à conclusão que o Roundup é o cara. E esse cara, ele é determinante no controle das pragas, inclusive aqui no Brasil. Só para você entender, né? Então, o americano já tem um problema, já projetando 10% da população deles, dentro dessa década, nascida com autismo. Você imagina, né? Os Estados Unidos nascem cerca de 6 milhões de crianças,
né, em 10 anos vão ter 6 milhões de autistas no final da década, em cima disso aí. Então, nós estamos realmente caminhando, né, por uma grande desordem. A pauta ela é incrível, né, por conta disso. Então, você tem a questão bio, você tem o problema da mitocôndria, você tem o amiguinho de Wuhan, você tem a spike, você tem a inoculação que aconteceu, ok, com as pessoas, né, o bendito do mRNA e toda a discussão que isso já está gerando e, para surpresa nossa, né, dos 3 cientistas envolvidos, né, com o processo do mRNA, 2 já foram recolhidos para a eternidade porque foram contrários ao que estava em curso. Né? A eternidade resolveu levá-los. Sobrou um ainda aí, vamos ver por quanto tempo ele continua entre nós falando sobre o dano de tudo isso. Né? Essa semana, inclusive, eu fui surpreendido com a venda da Coca-Cola, não é isso? E aí o tio Bill, né, está querendo inserir dentro da fórmula da Coca-Cola, inclusive o mRNA. Parece que isso já começou, inclusive. Né? Então, a questão agora do Totatola, já que não tem público, o Totatola, ele vai vir com mRNA e você imagina o que isso significa a nível de curto, médio e de longo prazo. Então, eu sou um homem biológico analógico do século XX, né? Sou nascido em 63, e sou um cara em extinção. Os biológicos analógicos estão em extinção. Então, tu tem esse problema bioquímico aí. Você tem o outro problema, né, que é a questão sócio, né, dentro do processo interativo. Então, a família se degradou, se desintegrou, e não necessariamente o conceito de família heterossexual. Né? Vamos falar família de maneira ampla, homossexual, bissexual, transexual, polissexual, porque na verdade o objetivo é que não se faça mais sexo. Porque quando você tem um indivíduo que não faz sexo, ele é dominável, ele é conduzível. Né? Tanto é fato que a gente vai lá, castrou o cachorro, o cara amansa. Você castra o cavalo, você amansa, né? O bendito do porco, ele vai lá e engorda, né? O gato, né, ele se acalma. Então, na verdade, a castração, ela tem como objetivo a dominação. Então, você tem castração no nível físico, né, no processo bioquímico, e você também tem a castração psíquica, através, inclusive, da internet, que vem fazendo um trabalho, né, violento de alteração comportamental da sociedade, né, com alterações, inclusive, no campo da adrenalina, da dopamina, da própria serotonina. Então, hoje em clínica, eu recebo muita gente com baixa de testosterona, né? Homens, mulheres, jovens com problema de testosterona, né? Alteração da vitamina D3. Eu peguei aqui no Rio de Janeiro jovens com D3 15. Tem que estar rodando em 80. Como é que alguém no Rio de Janeiro tem uma D3 15? Explicação: flúor. A água pública, né? Então a água pública está arrebentando, inclusive agora nós estamos com um problema na amônia. Né? O amiguinho de Wuhan deixou o problema da intolerância da histamina e agora nós estamos com um problema na amônia. As pessoas têm que fazer dosagem de amônia no sangue, porque é processos inflamatórios. Então nós estamos hoje com várias doenças que hoje nós já entendemos que elas são todas de cunho o quê? Inflamatório. Então isso tem a ver com o ar, com a água e com a comida que você está consumindo, né? Dentro desse processo. Daí você diz: não, Alex, eu tomo água mineral. Show. Tua comida é feita em água mineral, você toma banho de água mineral. Se você não está fazendo isso, você está recebendo esses metais, está recebendo o cloro, você está recebendo flúor. Então tudo isso está entrando dentro do processo. E aí nós temos uma grande desordem dos relacionamentos, né? Por conta agora, infelizmente, né, da condição XX e da condição XY. Né? Eu estou buscando XYZ, XXZ, XXT, XXV. Eu estou buscando, né, uma explicação cromossomial para aquilo que nós queremos nos tornar. Porque, de fato, isso não existe ainda na natureza. Mas eu creio que já já a gente consegue. Do jeito que a gente vai acabar com o sexo, a gente vai acabar com a reprodução humana biológica, e nós vamos fazer isso via máquina, e eu vou conseguir mexer no cromossoma ali, e eu vou criar uma terceira, quarta, quinta, né? Ou vou fazer igual o Canadá, 47 vertentes de gênero. Eu vou conseguir isso via máquina, né? Porque dentro do processo natural, impossível, né? Processo natural, você tem XX, XY, acabou. A partir daí entra a maneira como você interpreta o game.
né? Eu gosto de jogar tênis de mesa, né? Eu gosto de jogar tênis de mesa. E aí eu posso jogar com outro homem, eu posso jogar com 2 homens, eu posso jogar contra uma mulher, contra 2 mulheres, posso jogar contra um casal, posso ter alguém masculino e feminino comigo dentro do jogo e nós podemos fazer isso em grupo. Sexo grupal. Meu Deus, Jesus! Né? Então, sexo é uma expressão de relacionamento. É isso? Isso é que é sexo. Né? Então, é uma ação hormonal, mas tem a ver diretamente com a tua capacidade de se relacionar. E, para surpresa minha, né, cada vez mais se faz o quê? Menos presencial e mais virtual. Né? Eu tenho casos de pessoas se envolvendo com 80, 100 parceiros na internet, sexual. Né? E casados, aspas, se dizem heterossexuais e se fazem, né, gêneros poli, né, através da internet. Né? Recentemente o Canadá nos surpreendeu liberando o casamento com a galinha, com o porco, com o cavalo, com o bode. Tu casa com quem tu quiser do mundo animal. Né? Daqui a pouquinho vai liberar o vegetal também. Né? Você vai começar a casar com planta também em cima disso. Então, essa é outra parte. Aí você tem a questão também, né? Psico, sócio e agora a energética. O energético é o espiritual. Né? O Brasil, ele é uma miscigenação de tudo, inclusive espiritual. Não é isso? Então, nós tínhamos aqui a prática dos indígenas, né? Eles tinham as entidades deles que eles cultuavam. Na sequência, chega o europeu, um principado que só agora, né, exerce uma dominação sobre o principado local, ok? E ele mata através das pestes. Não foi nem guerra, né? Foi doença. Né? Então, o processo da colonização nossa foi um genocídio. Né? Todo elemento branco no Brasil está ligado a uma ancestralidade de ladrões, é isso? De assassinos, ok? De pessoas cruéis e perversas, né? Que vieram para cá contra gosto, inclusive. Né? Você lembra que esvaziaram a cadeia. Meu Deus! Por isso tem tanto ladrão. Jesus! Mas essa foi a base da nossa colonização, né? Todos os bandidos, Alibaba Babô, vieram para cá. Né? Foi dessa maneira que foi feito. Não foi assim? Alibaba Babô trouxe todo mundo, a turma toda, a galera veio para cá porque tinha que ocupar o espaço territorial. Como é que fazia isso se ninguém queria vir? Que aqui era tido como um buraco. Né? Resultado, vão pegar a bandidagem, vão pegar as prostitutas e vão mandar tudo para o Brasil. Foi dessa maneira que aconteceu. Quando o bendito do Dom João que aqui chegou, tinha um bendito nobre exilado aqui porque ele tinha dado um golpe na corte portuguesa. Okay? Foi o cara que comprou a Quinta da Boa Vista, inclusive, né, para a família real, da mão de um comerciante e que transformou o cara num duque de alguma coisa em cima disso. Esse indivíduo, inclusive, é o primeiro presidente do Banco do Brasil, sabia disso? Está lá na história, foi publicado pelo consórcio de mídias antes de existir. Então, o primeiro presidente do Banco do Brasil era um ladrão. E ele ajudou Dom João a roubar o Brasil, entregando o Brasil, as nossas reservas de minerais, para a Inglaterra. A mesma Inglaterra que hoje está com problemas graves, né? Porque ela foi lá, fez a guerra do ópio, lembra disso? Lá na Índia, drogando agora os chineses. E agora ela sofre o efeito da K2, né? Da K9, quer dizer, da KY, da K10, da K15. Quer dizer, ela está sendo invadida pela droga. Né? O crocodilo está disseminando em território inglês, território americano. Né? A gente viu o que está acontecendo com a Filadélfia, Califórnia. Né? Nós temos aqui as Cracolândias também, dentro, né, do Rio de Janeiro, temos em São Paulo, temos lá em Minas Gerais, né, lá em Uberlândia, quer dizer, então, vários grandes centros nossos, nós já temos problemas a esse respeito. E aí, essa miscigenação espiritual, além do que os portugueses trouxeram, Dom Pedro II resolveu ir no Oriente. Meu Deus! E aí trouxe os orientais também. Não é isso? Antes disso, chegaram os africanos, em 1600. Lembra disso? E aí o clero romano, o clero protestante, eles apoiaram a escravidão do homem pelo próprio homem. Isso em idos de 1600. Quem pegava o africano era o próprio africano, botava, né, na beira da praia, e aí o europeu ia lá e comprava. Né? Portugueses, ingleses, né, os espanhóis,
compravam o negro da mão do próprio negro. Isso é muito grave. E aí a gente começa a entender o porquê que a África está do jeito que está até hoje, né? Porque ela escravizou os seus próprios filhos. Foi dessa maneira que aconteceu, né? E o Brasil, né, por conta da colônia portuguesa, ele se fez valer dessa mão de obra para agora, né, usá-la de uma maneira indiscriminada, inclusive no campo sexual, né, né? Então, tanto homens quanto mulheres portugueses faziam uso, né, deles sexualmente. Não era só a questão do trabalho, né? Era uma questão também de exploração sexual. Então, havia a pseudo-religiosidade, né, coisa muito comum nos dias atuais, né? Isso a gente vê a pseudo-espiritualidade aí e o exercício de uma sexualidade totalmente pervertida. Então, quando a gente vê, né, determinados escândalos, não deveriam nos escandalizar, porque isso já é rotineiro há muito tempo. No quesito tupiniquim, desde 1600, nós já temos esse comportamento em solo pátrio, né, em cima dessa má conduta. Então, você tem o homem, né, de família, mas ele fazia uso do escravo. Você tinha lá a mulher de família, mas ela fazia uso da escrava. Okay? Então, não tem nada de novo sob o sol, já dizia Salomão. Então, esse processo, se você retroage, você vai ver isso em Sodoma e Gomorra, se você retroage, você vê isso em Gênesis 6. Ok? Então, na realidade, a gente não tem muita novidade. Eu fico muito surpreso com o pessoal, né? Mas não tem nada de hoje, gente. Pelo contrário, está tudo sempre acontecendo como sempre foi. O problema é que as pessoas não estudam história, né? Elas não estudam história, elas não querem entender de geopolítica, elas não querem entender da evolução antropológica, sociológica, psicológica, biológica humana, e aí todo mundo, e principalmente através da internet, acabou virando papagaio. Então a galera repete aquilo que não sabe, não tem profundidade, né? Não mergulha, né? Eu, para ganhar um pouco do conhecimento que você viu aí, eu passei de 3.000 livros lidos. Você entendeu? Eu li toda a filosofia ocidental até 1950 e 2 terços da oriental. Para entender a formação, né, mental, né, nossa, né, social, nossa, quer dizer, econômica, nossa, o conceito geopolítico, né, Sun Tzu, Arte da Guerra. Cara, é incrível, né? Mas estava presente na França. Não estava presente na França? O príncipe Maquiavel estava lá, estava presente. Ele já fazia uso desses conceitos. Quando você lê Platão, Platão é a nova estrutura humana mundial, para não falar o outro nome para a gente não correr o risco do cancelamento, né? E da exclusão e do cerceamento aqui do nosso podcast. Então você vê, Platão já dizia o seguinte: todos que forem imperfeitos, o Estado tem que eliminar. Meu Deus! Tira a imperfeição. Nós precisamos de pessoas perfeitas. E não precisamos de muita gente. Agenda 2030. Então, gente, vocês são bem-vindos aqui ao podcast New Sapiens. É isso? New Sapiens, seja bem-vindo, hein? Não sai daí nem para beber água, nem para fazer xixi. Fica ligado.